Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando e hoje eu vim mostrar para vocês os livros que chegaram aqui em casa no mês de fevereiro de 2021. Gente, muita coisa em fevereiro também chegou por aqui, alguns presentes, parceria, troca e compras, então eu vou mostrar aos poucos para vocês. Começando por uma parceria, uma cortesia da Companhia das Letras. Aliás, a Companhia das Letras me chamou de novo para ser parceira deles e eu vou participar como parceira de uma modalidade chamada Time de Leitores, em que eles de vez em quando vão me enviar alguns lançamentos que eles consideram que tem a ver com o meu gosto literário. Então eu fiquei muito feliz, vocês sabem que eu amo a Companhia das Letras. E esse aqui foi o último que eu recebi da parceria de 2020, só chegou em 2021. Chama-se Os Tais Caquinhos, da Natércia Pontes, pela Companhia das Letras. Não sei muito bem o que esperar, só sei que a autora é de Fortaleza, a Natércia. E aqui vou ler essas 3 linhas para vocês, ó. É um romance poderoso e áspero sobre uma família, um apartamento caótico e as dolorosas revelações da adolescência. Então, um livro fininho, quero ver se eu consigo ler logo para vir comentá-lo com vocês. Eu gostei porque é mais uma autora nacional para conhecer, né? Eu fiz uma troca no Scooby, porque eu vi que meu amigo Rafael Caleb estava trocando uns livros lá. Então eu entrei no perfil dele para ver quais livros ele tinha para trocar e tinha um que me interessava bastante, este livro, Paraty, Entre Dois Polos, do Amir Klink, pela Companhia das Letras. Eu li do Amir Klink o 100 Dias Entre Céu e Mar. Na verdade, eu ouvi em e-book, foi o primeiro e único e-book que eu já ouvi na vida e eu adorei. Então eu fiquei muito curiosa para ler os outros livros dele. Eu tenho um outro sobre o Polo Sul, a excursão, a navegação que ele faz, acho que até o Círculo Polar Antártico. E esse aqui também vai ser um livro, o nome do barco dele é Paraty. E parece que esse livro vai falar dele ter viajado para os 2 polos, né? Para o Polo Norte e para o Polo Sul. E ele faz tudo isso sozinho, ele vai no barco sozinho, não tem companhia nenhuma, não tem ajuda nenhuma. Então eu fico sempre muito impressionada, o Caleb me enviou, obrigada Caleb. E não satisfeito, ele ainda me enviou 2 livros da coleção dele, particular, que ele achou que eu ia gostar e eu já amei, nem li ainda, mas eu já amei. 2 autoras portuguesas que eu não conhecia, só de nome, mas eu nunca li nada delas. Uma delas é a Inês Pedrosa, com A Instrução dos Amantes, pela editora Planeta. Aqui fala que o amor é o personagem principal do livro, então acho que vai tratar de relacionamentos no geral, de sentimentos, mas através de personagens. Não é um livro de não ficção, é um livro ficcional, um romance mesmo. E o outro é da Patrícia Reis, Por Este Mundo Acima, da editora Leia. E aqui na sinopse diz: um cenário de terrível desastre assola Lisboa. Entre os sobreviventes, há um velho editor procurando amigos e amores desaparecidos. Encontra um manuscrito e um rapaz, e neles a porta para outra dimensão da vida. Então também estou muito curiosa, a literatura portuguesa é uma das que eu amo, junto com a latino-americana, isso inclui a brasileira. E eu leio mais homens que são portugueses, então eu fiquei muito feliz de ter recebido essas 2 autoras. Caleb, obrigada. Gente, o Caleb é uma das melhores pessoas do universo. Sigam o Caleb no Instagram. Ele é um dos magníficos que fazem o trio, que nos presenteiam com o podcast O Nome do Livro. Então sigam lá o nome do livro no Instagram. E além de tudo, como vocês podem ver, ele tem um ótimo gosto para literatura, para livros. Então muito obrigada, Caleb. E agora eu vou mostrar para vocês os presentes que eu ganhei em fevereiro. O primeiro é de uma ex-aluna, eu detesto chamar de ex-aluna, eu chamo sempre de aluna. Uma aluna minha chamada Vitória. Vitória foi minha aluna no ano passado, 2020, e no ano retrasado, 2019. E uma vez eu mencionei para ela que eu gostaria muito de ler esse livro e ela me deu de presente. Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou, pela editora Astral Cultural, tradução da Regiane Winarski. A Vitória me escreveu uma cartinha. E Maya Angelou, né, gente? Eu já li um outro livro dela, um pouco autobiográfico, em que ela fala sobre a mãe dela. Gostei bastante e obrigada. Esse aqui acho que é ficção, né? E não autobiografia. E vai falar, segundo a orelha aqui, de racismo, abuso e libertação.
Outro presentaço que eu ganhei em fevereiro, eu não tava esperando, foi da Carol Witt, que me assiste aqui no Redemunhando. Ela também tem um canal, eu vou deixar o canal dela no box de descrição para vocês visitarem. E ela me presenteou gentilmente, por conta do meu aniversário, com O Mundo se Despedaça, do Chinua Achebe, não sei se pronuncia assim, pela Companhia das Letras. É um livro que estava na minha lista há muito tempo, na minha lista de desejos. E a Carol foi gentil, ela viu que eu tinha a minha wishlist aí no box de descrição, sempre deixo, e me mandou aqui em casa. Carol, muito obrigada, eu pretendo ler em breve, e eu quero ler esse daqui junto com O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Parece que eles têm um certo paralelo, claro que o Coração das Trevas falando de um ponto de vista europeu, e O Mundo se Despedaça falando do ponto de vista nigeriano, né? Em relação ao imperialismo, à colonização. Então, ai, muito obrigada. Eu só ouço elogios para esse livro, então acho muito difícil de eu não gostar. Recebi 2 livros da Ana, uma amiga que sempre me manda coisas, assim, magníficas também. E esses 2 ela acertou em cheio, que foram o Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich, pela Companhia das Letras, tradução da Sônia Branco, que eu já li e tem um vídeo aqui no canal sobre ele, se vocês quiserem dar uma olhadinha, mas é um livro que eu amo e eu acho incrível, quase que obrigatório que as pessoas leiam. Um livro que reúne depoimentos de pessoas que viviam em Chernobyl na época do acidente nuclear, mas é um livro muito impressionante, muito tocante, muito forte também, porque são relatos orais aqui, a história oral do desastre nuclear. E eu falei o acidente, mas teve muito a ver com negligência. O governo não propagou as informações que deveria, e aí o estrago foi maior do que deveria ter sido, enfim. Mas é muito, muito bom. Lembrando que a Svetlana Alexievich venceu o Nobel de Literatura em 2015. E o outro foi o Astrofísica para Apressados, do Neil deGrasse Tyson, pela editora Planeta. Capa dura. Gente, esses livros estão perfeitos, em perfeito estado. E é um livro de divulgação científica, né? Ele vai falar de física, de astronomia, e provavelmente para pessoas leigas como eu, mas muito curiosas, como eu também. Então, muito obrigada, Ana. Sempre seus presentes me fazem muito feliz. E aí, o meu amigo Giovanni, que de vez em quando faz umas leituras conjuntas comigo, me assiste aqui no Redemunhando também, me enviou de presente esse livro 7 Anos Bons, do Edgar Keret, que é também um dos livros que estava na minha lista de desejos. É um livro de contos, aqui a tradução é da Mayra Parula, pela editora Rocco, acho que eu não falei isso, né? É um livro de contos de um autor israelense, e eu costumo gostar bastante dos livros de autores israelenses. Então, tô bem curiosa, e eu tô na pegada de contos. Não sei porque em 2020 eu quase não li contos, e esse ano todos os livros de contos estão me chamando. Então, muito obrigada, Giovanni. Eu sei que você adora contos também, então a gente combina aí no pensamento. E esse presente do Giovanni veio junto com 2 compras que eu fiz. O Giovanni, ele tem um sebo em que ele vende alguns livros muito, muito bons. Vira e mexe, eu compro uns livros dele. E eu pedi 2 e ele me mandou junto esse terceiro de presente. Os 2 que eu pedi, que eu comprei com ele, aliás, vou deixar aqui o Instagram para vocês verem quais livros ele tá vendendo. Sempre bem baratos, vale a pena. Vou deixar no box de descrição também. E o primeiro que eu comprei lá foi o Redemoinho Dia Quente, da Jarid Arraes, pela Alfaguara. Muita gente já me recomendou esse livro, eu sei que eu preciso ler. Também é um livro de contos, né? A Jarid é uma autora nacional, cearense. Eu já li dela o Cordel, aquele cordel sobre as mulheres poderosas da nossa história, né? As mulheres negras. E eu tô curiosa pra ler a prosa dela, que eu ainda não li. E o outro que eu adquiri com o Giovanni, que também só ouço elogios para esse livro, foi o Quase Memória, do Carlos Heitor Coni, pela editora Alfaguara. Do Coni, eu li um livro de não ficção sobre uma reunião de artigos dele na época do inicinho da ditadura militar, 1964, e ele alertando bastante sobre alguns sinais de que as coisas não iam bem politicamente falando. E este aqui parece que é um livro meio fronteiriço entre ficção e memória, por isso Quase Memória. Olha só, o livro é mais do que um registro sensível das reminiscências do autor sobre o pai morto.
Nele, Carlos Heitor Coni mapeia minuciosamente a relação pai-filho. Eu amo esse tema. Já ouvi de pessoas que têm muito bom gosto que esse livro é excelente. Então, obrigada, Giovanni, por ter me mandado esses 3 livros. Comprei este livro aqui, O que é o Ocidente, do Philippe Nemo, pela Martins Fontes. E esse aqui foi culpa do pessoal do Isto Não É Filosofia, um canal que tem aqui no YouTube que traz um monte de aulas incríveis de filosofia e de história da filosofia, para quem curte. São aulas bem aprofundadas, super rigorosas, e ele usou esse livro para o curso de História da Filosofia. O que se considera o Ocidente, né? O Ocidente não é só a divisão geográfica que seria feita pelo meridiano de Greenwich. O Ocidente é toda uma tradição histórica, filosófica, e é isso que vai ser discutido aqui no livro. O Nemo vai tratar da Grécia, de Roma, do cristianismo, das democracias liberais e de algumas outras coisinhas. Então ele vai fazer essa análise que muito me interessa. Eu acho que é uma discussão que a gente precisa fazer, são reflexões que a gente precisa ter. Antes que eu me esqueça, o canal Isto Não É Filosofia também vai estar aí no box de descrição para quem quiser visitar. De verdade, eles são maravilhosos. Se você gosta de filosofia, você tem que passar lá no canal deles. É o Vitor e a Evelyn que são responsáveis aí pela montagem dos cursos no Isto Não É Filosofia. Aí eu comprei 5 livros em sebos, em 2 sebos diferentes. Um deles, Crítica da Razão Tupiniquim, do Roberto Gomes, pela Edições Criar. É um livro que fala sobre filosofia e filosofar e Brasil, né? Porque por isso Tupiniquim. Não tenho certeza se vai falar de uma certa tradição indígena, mas ele faz essa intertextualidade com Kant, né? Crítica da razão pura, crítica da razão prática. E aí ele brincou com o título, colocou Crítica da Razão Tupiniquim. Mas depois que eu ler, eu venho contar para vocês do que se trata. Comprei este aqui, O Anel de Polícrates e Outras Histórias, organizado pelo Francisco Ascar e pelo Rogério Rafés, pela editora Objetivo, editora Sol. É um livro curtinho e simples que traz algumas histórias, algumas historinhas, que dá pra gente discutir alguns aspectos filosóficos. Então tem histórias exemplares, contadas por Heródoto, Cícero, histórias morais, de Esopo, Fedro, La Fontaine, Nelson Asher, história filosófica, do Voltaire, histórias sentimentais, do Oscar Wilde, história anedótica, do Guy de Maupassant. Então eu acho que são pequenas historinhas que podem trazer algumas reflexões legais também no campo da filosofia. E é sempre bom ter essas historinhas na manga para tornar as aulas mais legais, as aulas mais dinâmicas para os alunos. Nessa mesma compra eu também adquiri o 10 Teorias que Comoveram o Mundo, do Leonardo Moledo e do Esteban Magnani, pela editora Unicamp. Eu adoro esses livros que falam assim, tipo lista, sabe? As 10 maiores descobertas da humanidade, as 10 experiências mais fascinantes da ciência. Eu adoro. E esse daqui são as 10 teorias que comoveram o mundo. Vocês querem spoiler? Vou falar quais são. Copérnico e a teoria heliocêntrica, a teoria da gravitação universal, Lavoisier e a teoria da combustão, Darwin e a teoria da evolução, a teoria atômica e a estrutura da matéria, Pasteur e a teoria da infecção microbiana, a teoria da relatividade, a estrutura da Terra e a teoria da deriva continental, eu amo essa, a genética e a teoria do Big Bang e a estrutura do universo. Então já são essas 10, e aí acho que vai explicar um pouquinho sobre essas teorias também. E aí no outro sebo eu comprei 2 livros ligados a filosofia e cinema, filosofia e filmes. Um deles, este que estava na minha lista há muito tempo, chamado Cinefilo, do Olivier Pourriol, pela editora Zahar. O subtítulo é As Mais Belas Questões da Filosofia no Cinema. Só que a estrutura desse livro não é o que eu esperava. Eu comecei a ler porque eu queria pensar alguns filmes relacionados à filosofia de René Descartes, que eu estava tratando com os meus alunos em fevereiro. E eu achei a estrutura do livro estranha. Ele vai falar só de Descartes, tratando muito dos conceitos cartesianos, de vez em quando citando uma cena ou outra de alguns filmes. Clube da Luta, Forrest Gump, Matrix, claro, o que mais? Colateral, enfim, alguns filmezinhos, mas ele não fala de filme em filme. E ele também não varia muito os autores, os filósofos. Ele vai se focar em Descartes e em Spinoza, só esses 2. E dentro disso ele vai trazer algumas cenas dos filmes. Então não serviu para o que eu queria, mas
eu quero ainda dar uma lida para ver o que eu consigo retirar desse livro. Esqueci de falar, a tradução é do André Telles. O outro, sobre filosofia e filmes, é Sci-Fi, Sci-Filo, filosofia explicada pelos filmes de ficção científica, do Mark Rolanos, pela editora Relume do Mará. Não conhecia essa editora. Deixa eu ver, tradução do Edmo Suassuna. E esse aqui já tem uma estrutura que eu tava esperando, assim, eu queria que o outro fosse mais parecido com esse. Ele tá dividido por filmes. Então aqui tem, ele trata do Frankenstein, Matrix, O Exterminador do Futuro 1 e 2, O Vingador do Futuro e o Sexto Dia, Minority Report, O Homem Sem Sombra, Independence Day e Aliens, Star Wars, Blade Runner, o Caçador de Androides. Então esse aqui vai pegar os filmes de ficção científica e ver o que neles tem de filosofia. E as últimas comprinhas que eu tenho para mostrar para vocês, esses foi pela Amazon, porque eu não queria livros usados. Nesse caso, eu queria livros novos, e aí fica bem mais em conta na Amazon, geralmente, né? Eu comprei A Terra dos Mil Povos, do Kaká Uera Jecopé. O subtítulo do livro é História Indígena do Brasil contada por um índio, da editora Peirópolis. E é um livro grandão e ele tem algumas ilustrações, parece até o livro do Davi Copenaua, pela Companhia das Letras, mas ele vai trazer um pouco dessa história do ponto de vista indígena, né? A história dos indígenas contada por um homem indígena. E os 3 últimos são daquela coleção História da Filosofia, do Giovanni Reale e do Dario Antiseri, que eu tô colecionando pela editora Paulus. Eu adquiri o volume 3 do Humanismo a Descartes, o volume 4 de Spinoza a Kant. São livrões, viu, gente? Eles são grandes de tamanho, pesados, e ele é bem aprofundadinho. Ele faz esse panorama geral da filosofia, mas não é superficial, não. Ele trata de muitas correntes filosóficas, inclusive algumas correntes que eu nunca tinha ouvido falar. E eu comprei também o volume 6, chamado De Nietzsche à Escola de Frankfurt. Agora só falta um para eu completar essa coleção. Ainda bem, porque eles são livros caros. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam, toda vez que vocês quiserem adquirir algum desses livros que eu menciono, qualquer livro ou qualquer produto pela Amazon, por favor, utilize meu link que está aí no box de descrição, que me ajuda muito, porque você não vai pagar nada mais pelos produtos que você comprar, mas uma porcentagemzinha do valor da compra vem para mim, ao invés de ficar para o dono da Amazon. Então eu agradeço sempre quem lembra de comprar, aliás, faz bastante diferença para mim no fim do mês. Obrigada a todo mundo que tem comprado pelo link. Além disso, deixa um comentário pra mim, deixa um joinha. Eu sempre adoro quando vocês interagem comigo. Comenta aí se você tem algum desses livros que eu mostrei, ou se você ficou curioso por algum deles. E a gente vai trocando uma ideia, conversando nos comentários, tá bom? Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!